Sejam bem-vindos ao canal Superficção. Hoje, trazemos uma história de ficção que vai te arrepiar e, ao mesmo tempo, te deixar fascinado pelos mistérios que envolvem os antagonistas dessa trama. Mas antes de começarmos, peço que deixem o like se vocês curtem conteúdo de ficção. E se ainda não são inscritos no canal, não percam tempo, cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. A Guerra do Amanhã é um filme de ação, ficção científica e suspense dirigido por Chris McKay. Foi lançado em 2 de julho de 2021 na Amazon Prime Video e tem uma duração de 2 horas e 20 minutos. O filme narra a história de um grupo de viajantes do tempo que chegam do ano de 2051 para entregar uma mensagem urgente. 30 anos no futuro, a humanidade está perdendo uma guerra global contra uma espécie alienígena mortal. A única esperança de sobrevivência é transportar soldados e civis do presente para o futuro e unir-se à luta. Entre os recrutados está Dan Forrester, interpretado por Chris Pratt, um professor de ensino médio e pai de família determinado a salvar o mundo para sua filha. Ele se une à cientista Muri, interpretada por Yvonne Strahovski, e a seu pai, James, interpretado por J.K. Simmons, em uma busca desesperada para reescrever o destino do planeta. Espero que gostem do vídeo, e se vocês se interessarem em conhecer mais sobre a história com spoilers, fiquem até o final do vídeo. O filme se inicia no ano de 2022, apresentando Dan Forrester, um professor de ensino médio que está tentando um novo emprego em uma empresa de ciências e tecnologias em um laboratório de pesquisa, mas é recusado, deixando-o muito frustrado. Dan se junta com sua esposa Amy e sua filha Muri em uma festa de Natal para assistir a um jogo de futebol entre Brasil e França, no qual o jogador Peralta está prestes a marcar um gol para o Brasil e desempatar a partida que estava empatada em 3-3. No entanto, algo impressionante acontece. Um portal se abre no meio do campo e vários soldados saem dele, incluindo a Tenente Hart. Ela informa que veio do futuro, especificamente do ano de 2051, onde a humanidade está sendo extinta por uma espécie alienígena. Eles precisam de ajuda e voltaram para o ano de 2022 para recrutar pessoas do passado para lutar pela sobrevivência das futuras gerações. Após receberem essa notícia, todos os países se unem e portais de salto são criados em cada um deles. Ao enviar soldados para o futuro, descobrem que o inimigo é mais implacável do que imaginavam. Dos milhares enviados, apenas alguns soldados retornavam, e apenas 50% dos soldados eram aptos a saltarem para o futuro. Diante disso, não restou alternativa a não ser enviar civis. Mesmo enviando milhares de soldados civis toda semana, a população global de 2051 era de 500 mil pessoas, com apenas 20% dos enviados retornando. O número de mortes era alarmante, levando muitas pessoas a se manifestarem contra o envio de civis para o futuro. Alguns dias depois, Dan estava dando aula para um grupo de jovens e perguntou se algum deles tinha algo a falar sobre a matéria. Apenas Marty, interpretado por Seth Chenal, levantou a mão, mas Dan o ignorou por um tempo, esperando que outro aluno se oferecesse. No entanto, apenas Marty se manifestou. Dan disse que já sabia o que Marty queria falar, mas Marty disse que gostaria de discutir sobre vulcões. Antes que pudesse prosseguir, uma das alunas perguntou por que eles precisavam estudar, já que a humanidade estava prestes a deixar de existir. Dan respondeu que nada é mais importante do que a ciência naquele momento, pois somente ela poderia salvar o mundo. Ao responder à aluna, Dan recebe uma mensagem convocando-o para se apresentar ao exército do futuro. Quando ele se apresenta, é considerado apto
para servir. Enquanto colocam uma máquina em Dan, ele pergunta quais são os requisitos necessários para estar apto. Um oficial de recrutamento, interpretado por Felicia Terrell, responde que ele irá morrer em 2030, mas evita falar sobre a causa da morte, e então ligam a máquina para instalar um dispositivo de salto em Dan. Dan encontra sua esposa Amy, que trabalha no setor de tratamento de traumas pós-guerra. Ao vê-lo com o dispositivo de salto, ela já sabe o que espera Dan no futuro e pede para que ele fale com seu pai, James Daniel. Mas Dan insiste em não pedir ajuda para seu pai, guardando mágoa por ter sido abandonado ainda pequeno com sua mãe. Porém, Amy pede para que ele faça isso pela filha deles. Dan vai até o hangar onde seu pai mora, mas é recebido com hostilidade, já que seu pai é muito desconfiado. Durante a conversa, James, que provavelmente trabalhava com algo ilegal, acusa Dan de estar grampeado, o que apenas aumenta a raiva de Dan em relação ao seu pai. Após se despedir de Marie e Amy, Dan parte para o treinamento, onde conhece Charlie, interpretado por Sam Richardson, Dorian, interpretado por Edwin Hodge, Nora, interpretada por Mary Lynn Rydskub, e Dan Rutledger, interpretado por Mike Mitchell. Após se conhecerem, vão para o treinamento e descobrem que a situação no futuro é muito mais crítica do que imaginavam. A Tenente Hart explica sobre como a viagem no tempo funciona, como foi construída a máquina do tempo e fala sobre o inimigo chamado Garras Brancas. Antes do treinamento acabar, são convocados e enviados para defender o último laboratório de pesquisa que estuda os Garras Brancas. Ao chegarem no futuro, Dan e os outros viajantes caem do céu devido a um problema na máquina do tempo, resultando na morte de vários viajantes na queda. Por sorte, Dan cai em uma piscina de um prédio junto com alguns sobreviventes. Após saírem da água, descobrem que estão em Miami e testemunham um grupo de soldados sendo mortos. Após descobrir que seus soldados estavam mortos, a Coronel Forrester, interpretada por Yvonne Strahovski, pede para que Dan resgate uma de suas tropas encarregadas de encontrar uma amostra de toxina em um prédio a 2 quarteirões de onde estavam. Dan reúne os sobreviventes disponíveis e parte para a missão. Ao chegarem no prédio, encontram vários soldados mortos e pendurados. A Coronel Foster identifica-os como sendo sua equipe e pede para que encontrem a amostra de toxina e saiam o mais rápido possível, pois irão bombardear o local para eliminar todos os seres vivos na região. Após encontrarem a amostra, Dan e sua equipe tentam sair do prédio, mas são emboscados pelas criaturas. Vários soldados morrem tentando ajudar e Dan fica para trás, sendo obrigado a enfrentar uma das criaturas com um machado. Porém, não consegue matá-la e é salvo por Dorian, que aponta os pontos fracos da criatura, o pescoço e a barriga. Enquanto fogem, são perseguidos pelas Garras Brancas. A Coronel Forrester pede que um grupo de soldados, equipados com carros blindados, resgate Dan e sua equipe, instruindo Dan a não irem para a fumaça vermelha, pois será o local do bombardeio. No entanto, Dan e sua equipe já estão lá. Ao ver a equipe de resgate chegando, todos se alegram, mas a alegria é passageira. A equipe de resgate é atacada e todos os soldados são mortos. Dan decide atacar, mas as criaturas parecem ser inteligentes e organizadas. Uma delas emite sons como se estivesse dando ordens, e com seus tentáculos atira no grupo de Dan, obrigando-os a sair antes do bombardeio. Dan Rutledge e Nora são feridos e ficam para trás, acabando por morrer junto com as Garras Brancas no bombardeio. Depois de algum tempo, Dan acorda em um hospital militar na base de operações avançadas na República Dominicana, onde se encontra com Charlie e Dorian. Ele descobre que todos os outros sobreviventes que estavam com Dorian estavam mortos. Dan e Dorian discutem
e Dorian revela que tem câncer e pretende morrer em batalha. Entretanto, são interrompidos por soldados que informam que a Coronel Forrester deseja falar com Dan. Charlie e Dorian são designados para outra missão. Ao descobrir que a Coronel Forrester era Murray Forrester, sua filha que ele havia deixado no passado quando ainda era criança, ele se emociona. Porém, Murray diz que tudo o que faz é para salvar a humanidade e não está relacionado a sentimentos, mas que em algum momento ela precisará dele. Então, ela o leva para ver um ninho de garras brancas, mostrando que há uma fêmea entre elas. Explica que desenvolveram uma toxina que mata os machos, mas não tem efeito na fêmea e precisam capturá-la para descobrir uma maneira de eliminá-la. Chegando ao local, Murray tenta ajudar a colocar a criatura na jaula, mas é encurralada. Dan vê a situação e a garra branca fêmea pede ajuda. Após colocarem a criatura na jaula, são atacados e vários soldados morrem, mas Dan e Murray escapam por pouco. Enquanto esperam o resgate, Murray revela a Dan que ele abandonou sua mãe e se afastou de Murray. Mesmo ela tentando se aproximar dele, ele se afastou por frustração com sua carreira de biólogo e acabou morrendo em um acidente. Levam a criatura alienígena para uma plataforma de petróleo fortificada usada como base de comando, onde trabalham incansavelmente para criar uma toxina capaz de matar todos os garras brancas de uma só vez. Após várias tentativas ineficazes, Murray encontra a combinação correta, mas é tarde demais. A criatura soltou um feromônio que atraiu milhares de garras brancas até a plataforma fortificada onde estavam. Murray pede que preparem um helicóptero para retirar Dan da plataforma e diz a ele que esse é o momento em que ela conta com ele, pois não há maneira de a humanidade produzir a toxina em massa em 2051. Ela planeja enviar a toxina através de Dan para 2023, onde poderiam derrotar as criaturas. Contudo, os helicópteros são atacados e destruídos, Murray é ferida e todos estão sendo mortos. Ela é atacada e cai, e Dan tenta salvá-la, mas é puxado de volta no tempo, contendo a toxina. Ao voltar para casa, Dan promete a Murray que nunca deixará que seu futuro seja destruído. No entanto, descobre que os governos não estão mais unidos para enfrentar as criaturas depois de desligarem o portal. Enquanto conversa com Amy e não sabe o que fazer com a toxina, já que não tem pistas sobre os alienígenas, Amy sugere que eles já estavam ali antes e talvez não tenham percebido a chegada das criaturas. Dan vai até Charlie, sabendo que ele trabalha em uma empresa de tecnologia, e pede para que ele analise uma garra das criaturas que havia ganhado de Dorian. Ao analisar, Charlie revela ter encontrado cinzas vulcânicas nas garras, não provenientes da Rússia, mas sim da China. Dan questiona como as cinzas da China poderiam chegar à Rússia, e Charlie responde não saber, indicando que essa pergunta só poderia ser respondida por um especialista em vulcões. Então, Dan tem uma ideia. Ele vai até a escola onde lecionava e pergunta a Marty como cinzas vulcânicas da China poderiam ter chegado à Rússia. Marty responde que pode ter sido devido à erupção do milênio, na qual um vulcão chinês explodiu com a força de 10 bombas nucleares, espalhando cinzas por todo o mundo. Provavelmente, essas cinzas chegaram à Rússia. Dan pede a Marty para mostrar onde poderiam encontrar essas cinzas. Após descobrir o local onde poderiam encontrar as criaturas, Dan vai até o chefe de defesa do governo e pede ajuda, mas ele se recusa. Sem opções, Dan pede ajuda ao seu pai, que concorda em ajudar, e a Tenente Hart, que também leva mais 2 soldados. Chegando à Rússia, usam snowmobiles para se locomover na neve e, ao perceberem que os instrumentos do veículo estão falhando, param. Observam uma cratera na região e decidem explodi-la, revelando uma caverna com uma nave espacial dentro. Explorando a nave, descobrem que as criaturas eram apenas carga e que os verdadeiros alienígenas que pilotavam a nave estavam mortos.
Ao tentar matar as criaturas com a toxina, a rainha acorda e escapa. Enquanto matam várias criaturas, não conseguem deter a rainha. Dan é encarregado de caçá-la e sai da nave, onde a Tenente Hart descobre milhares de criaturas em estado de sono profundo que acordam com os gritos das garras brancas mortas pela toxina. Ao perceberem que se as criaturas escapassem da nave seria o fim do mundo, a Tenente Hart pede a Dorian que detone os explosivos preparados para explodir a nave no final da missão. Dan encontra James e Charlie, e pai e filho seguem o rastro da criatura. Ao se separarem e avistarem as pegadas da criatura, Dan avista a rainha se aproximando de James. Ele tenta avisar, mas é tarde e a criatura ataca James. No entanto, James atira na criatura, que não é afetada e fica mais furiosa. Ao correr na direção de James, Dan atinge a criatura com a snowmobile, derrubando os dois. Eles conseguem feri-la, mas ela continua perigosa. Vendo que a criatura poderia matar Dan, James tenta se sacrificar, atraindo sua atenção. Mas Dan pula nas costas da criatura, corta seu pescoço com a garra de Dorian e a contamina com toxina, fazendo-a se dissolver. Após a batalha, Dan apresenta James a Moody, que nunca havia conhecido o avô. A Guerra do Amanhã foi um dos investimentos mais significativos da plataforma Amazon Prime Video. O estúdio desembolsou $200 milhões para adquirir os direitos de distribuição do longa-metragem, competindo diretamente com a Netflix. Inicialmente, o filme estava planejado para ser lançado nos cinemas pela Paramount Pictures. Contudo, devido à pandemia, a Paramount optou por vender os direitos de distribuição para o Amazon Prime Video, permitindo que o público desfrutasse do filme no conforto de suas casas. A direção ficou a cargo de Chris McKay, com o roteiro escrito por Zach Dean. A equipe de produção incluiu figuras como David Ellison e David S. Goyer. A mudança nos planos de lançamento transferiu A Guerra do Amanhã das telonas para o Amazon Prime Video, oferecendo aos espectadores uma experiência emocionante de ficção científica diretamente em suas telas domésticas. Embora não haja dados específicos sobre a arrecadação nas bilheterias, já que o filme foi lançado diretamente na plataforma de streaming, conquistou os corações dos fãs, tornando-se um dos títulos mais relevantes na história do Amazon Prime Video até o momento. Agradeço a todos que assistiram até o final. Espero que tenham gostado. Se ainda não se inscreveram no canal, não se esqueçam de fazê-lo e deixar seu like. Ativem o sininho para não perderem nenhum dos nossos vídeos. Compartilhar o vídeo também ajudará o canal a crescer. Isso me deixará extremamente feliz e motivado para trazer cada vez mais conteúdo. Muito obrigado a todos e até mais.